Olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre um dos livros mais importantes da história da literatura em língua portuguesa. A gente vai falar sobre o grande poema épico de Portugal, Os Lusíadas, do Camões, de 1572. Para falar sobre os Lusíadas, nossa equipe foi até Portugal para ambientar um pouco melhor essa discussão, direto da Torre de Belém. A gente vai falar agora com o professor Lucas Limberti. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre literatura. Eu sou Lucas Limberti e essa é uma aula especial dos Lusíadas, do Luís Vaz de Camões, num espaço maravilhoso. Nós estamos em Lisboa, Portugal, em frente à Torre de Belém, tá certo? Então nós vamos falar dos Lusíadas nesse espaço maravilhoso. Os Lusíadas é um livro publicado em 1572 por Luís Vaz de Camões, tá certo? E esse livro representa a glória do povo português. E nada melhor do que falar da glória do povo português diante de um monumento da glória do povo português, que é a Torre de Belém, que foi construída em 1515, tem uma arquitetura manuelina, né? E esteve presente nos principais fatos históricos de Portugal, inclusive a partida de D. João em 1807 para o Brasil, tá certo? Bom, os Lusíadas conta a grande aventura de Vasco da Gama, cortando o Cabo da Boa Esperança no sul da África do Sul pela primeira vez e levando Portugal até as Índias. O livro conta com uma estrutura muito peculiar que é o poema épico. O poema épico, ele tem uma proposição, uma invocação, uma dedicatória, uma narração e um epílogo. Isso do ponto de vista da estrutura, além, obviamente, do verso decassílabo, que é o verso de 10 sílabas, e a oitava rima, que são estrofes organizadas em AB, 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 CC, ok? São 1.102 estrofes e 8.816 versos, todos eles decassílabos. Bom, do ponto de vista temático, nós vamos contar a glória do povo português levado por Vasco da Gama. Então o texto começa com uma proposição, onde é apresentado o tema, a glória dos seus reis e os fatos históricos. Depois uma invocação, onde eles invocam as Tágides, as ninfas do Rio Tejo, que nós estamos à margem desse rio com proporções oceânicas, né? Então essas ninfas já fazendo de alguma maneira uma retomada da mitologia da antiguidade clássica. E depois a dedicatória a Dom Sebastião, tá certo? O rei de Portugal que esteve à frente das principais navegações quando Portugal foi império de fato. E por fim, a narração onde vão aparecer os episódios, tá certo? O primeiro episódio é sem dúvida o episódio lírico mais bacana, que é a Inês de Castro. A Inês de Castro é quando Vasco da Gama conta ao rei de Melinde, né, na costa oriental da África, uma história linda de amor de Portugal, tá certo? Melinde, atual Moçambique. Ele conta a história de Inês de Castro, que foi apaixonada por Dom Pedro, né? Ela tinha linhagem de Castela e ele de Portugal, e isso fez muito mal para o povo português, que resolveu pressionar o rei para que matasse e matou a Dona Inês. Pouco tempo depois, coisa de 2 meses dela ter sido morta, Dom Pedro se torna rei, vai lá, desenterra a Dona Inês e a coroa. É isso mesmo, quer dizer, Dona Inês de Castro, a Inês coroada depois de morta, a rainha coroada depois de morta. Bom, depois nós voltamos para a Praia do Restelo, né, o momento da partida das grandes navegações de Portugal, que é um episódio, digamos, importante, porque ele cria um conflito ideológico sobre o olhar do velho, o velho do Restelo, o velho que condiz as grandes navegações. Depois do episódio do Velho do Restelo, nós temos o episódio do gigante Adamastor, que na verdade é uma metáfora das dificuldades de se cruzar o Cabo da Boa Esperança, a difícil navegabilidade, as pedras que se encontram no confronto do mar do Oriente com o mar do Ocidente. Vasco da Gama conversa com o gigante Adamastor e percebe que ele foi petrificado por conta de um amor forçoso da ninfa Tétis. Consegue passar e se encaminha para chegar até Calicut. Ao chegar em Calicut, ele é recebido por Deus Baco, né? Um pouco antes, na verdade, com uma tempestade, que ele pede ajuda a deusa Vênus. Então há um concílio dos deuses, Vênus, Netuno ficam do lado dos portugueses e Baco quer atrapalhar.
Nessa tempestade, ele pede ajuda às ninfas do rio Tejo, que dançam e seduzem os ventos, levando a tempestade para lá, e enfim eles conquistam a glória de se descobrir esse novo caminho até as Sídias. Começam a contar a história do seu povo, o significado da bandeira, aquelas coisas todas, e por fim decidem vir embora, porque Baco mais uma vez penetra nos sonhos dos sacerdotes e começa de alguma maneira a dizer que os portugueses estavam ali com algum interesse, né? Eles partem de volta felizes, contentes, gloriosos, né? E aí nós nos encaminhamos para o último episódio, que é o episódio da Ilha dos Amores, uma ilha criada por Vênus no meio do oceano, né? Onde é um presente para Portugal, pois ela populou essa ilha com ninfas, né? Ninfas, as ninfas do Tejo, outras ninfas, todas flechadas pelo Cupido e que os receberam todas nuas. Então é um episódio, digamos, erótico, que no fim das contas vai mostrar a virilidade do povo português. No final do episódio da Ilha dos Amores, as ninfas, Vênus, a Tétis, que está por ali com o Vasco da Gama, chamam os portugueses ao cume de um monte e falam sobre a máquina do mundo, ou seja, com a ambição dos seus reis, eles poderiam ser levados à derrocada. E aí é de alguma maneira um encaminhamento para o final da história, que é o epílogo, e no epílogo há de alguma maneira o Camões ele vai trazer um olhar pessimista para o futuro de Portugal, digamos que premonitório, até de alguma maneira, criticando aí a ambição dos reis, que essa ambição expansionista poderia levar Portugal à derrocada. Bom, essa é um vídeo muito importante, um espaço maravilhoso, tá certo? Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, diretamente de Lisboa, Portugal, Torre de Belém. Até a próxima! Nesse lugar, nesse espaço aqui, diretamente de Portugal, de Coimbra, da famosa Universidade de Coimbra. Valeu, então, até a próxima!